Olá pessoal, bem-vindos à continuação do nosso estudo do livro Crônicas de um Despertar, Meu Retorno ao Além, do médium Abel Glasser e do Espírito Afonso. Para quem está acompanhando ou não está acompanhando, esse é o quarto vídeo, né? Nós estamos iniciando a página 20 desse romance, né? Então, sem mais delongas, né? Vamos dar continuidade. Lembrando, gente, que esse vídeo aqui eu não edito ele, então possíveis erros na medida em que eu for lendo, né? Possíveis problemas que surjam, às vezes o celular cai, eu não edito o vídeo. O vídeo está aí para, né? Então eu faço edito, lanço, eu faço o vídeo, lanço no YouTube sem edição nenhuma, tá bom? Então vocês vão ver eu errar na hora de ler, às vezes cai o celular, porque eu estou acompanhando aqui o texto no celular, né? Aqui ao lado. Então, enfim, espero que vocês continuem gostando, tá bom? Então vamos lá, eu já falei para vocês baixarem em PDF o livro, né? Você digita lá no próprio celular, no PC mesmo, Crônicas do Despertar em PDF. Você clica lá, você vai baixar, vocês conseguem acompanhar, lerem junto comigo, tá bom? A vantagem do YouTube é que vocês podem pausar o vídeo e estar lendo simultaneamente, tá bom? Muito bem, minha gente. Então vamos lá, continuando na página 20. Quando Elvira e eu fomos a uma loja especializada em plantas, acabamos escolhendo mais mudas do que nosso jardim podia comportar e, apesar disso, compramos todas. Fizemos questão de acompanhar pessoalmente a entrega e o descarregamento das dálias, lírios, amarílis, narcisos, sálvias e antúrios, cuidadosamente transportados para enfeitar nossos sonhos. Concretizávamos o ideal acalentado por muitos anos. Depois de utilizarmos aquelas que o paisagista indicou, jogamos as demais mudas fora, pois já estavam murchas e mortas de tanto esperar o momento de fazerem parte das nossas vidas. Alguns amigos nos acusaram na época de desperdício. Jamais anuí a essa argumentação que considerava ataque de inveja por parte daqueles que não aceitavam o nosso triunfo. Se o dinheiro era meu, poderia usá-lo como quisesse, mesmo comprando plantas e mudas para jogar fora. Afinal, ganhara honestamente. Então, gente, vocês veem que pensamento, é uma pena, né? Ele pensa que por ser dinheiro dele, ele pode desperdiçar, né? Sendo que, vamos pensar assim friamente, né? Tanta gente passando necessidade, gente passando fome, e tem gente que usa dinheiro para gastar naquilo que bem quiser e acaba desperdiçando, né? Esse dinheiro que ele desperdiçou poderia ser voltado para a caridade, não é mesmo? Temos que pensar muito nisso. Meus filhos estudavam em excelentes escolas e davam-se com a nata da sociedade. Mesmo surrado esse argumento, Elvira e eu, que não tivéramos essa oportunidade quando jovens, quisemos dar-lhes tudo aquilo que estava ao nosso alcance para torná-los pessoas de bem, felizes e satisfeitas por terem tido a sorte de nos ter como pais. A pobreza era dura e ríspida. Acredito que nunca perdoei meu pai por ter sido tão pobre. Sofri muito durante a infância e passei por várias privações. Naquela ocasião, costumava dizer ao padre que nos visitava que todos os meus pecados estavam sendo pagos de antemão e que o resto da minha vida seria constituído somente de prazeres. Riqueza era a minha meta para atingir esse estado de tranquilidade. Ainda jovem, confesso, temia um pouco essa história de enriquecer e depois ir para o inferno quando a morte chegasse. Mas o sacerdote pacificou-me o espírito, dizendo que somente os desonestos vão para o martírio eterno. Se o Papa era rico, eu também poderia ser, com segurança de salvação após o dizimar-se. Vocês veem que ideia errada, né? Não é somente o desonesto, corrupto,
né, que vai para o inferno. Né? O materialista vai também, de uma maneira ou de outra, ele vai passar por um período no umbral, né? Gente, vocês veem que, mesmo ele estando no período de perturbação, ele ainda conseguia concatenar, né, pensamentos. Até aqui, então, ele está explicando tudo como foi a vida dele desde a infância pobre, né, até conseguir o sucesso material. Mas ele está preso, continua preso no terra a terra, em devaneios. Continua preso no terra a terra em devaneios, né? E ainda o sacerdote deixou ele sossegado, dizendo que só o desonesto que poderia ser materialista, mas que o desonesto que teria esse problema, né? Enfim, vamos em frente. Elvira casou-se jovem comigo e logo tivemos o primeiro filho, Marco Aurélio. Ele consorciou-se também cedo com Cíntia, filha de um industrial do nosso círculo de relacionamento. Já tínhamos um neto nascido de certa forma prematuro. Aprovamos o casamento assim que vimos a conta bancária de seus futuros sogros e jamais tivemos problemas de consciência por causa disso, pois eles diziam que se gostavam de verdade. Nada melhor do que um matrimônio com amor e dinheiro. Só tivemos problemas com o mais novo de nossos 2 filhos. Pedro era meio avesso ao conforto e parecia ter nascido para tornar-se monge budista. Tudo para ele tinha que ser natural e simples. Não gostava de diversões caras e apreciava a natureza. Sempre foi um menino bom e, apesar de um pouco rebelde, poderia ter triunfado na vida caso não fosse tão teimoso. Gente, vocês veem como aí está bem explícito um dos exemplos da reencarnação. Eles tiveram 2 filhos, os 2 filhos educados da mesma maneira, na mesma escola, e no entanto são tão diferentes, né? Ele dá a entender que o mais velho é mais materialista e o mais novo é um pouco mais, tende a ser um pouquinho mais espiritualista, né? Mais humilde, não liga para as coisas caras. Então, são exemplos nítidos da reencarnação, gente. Como é que pode? O mesmo pai, a mesma mãe, dando a mesma educação em todos os aspectos. E 2 filhos serem tão diferentes, né? Então, está aí a diferença da moral espiritual de cada um deles, né? Marco Aurélio ajudava-me na empresa, herdara o meu espírito empreendedor, e Elvira cuidava de nossa casa com esmero e capricho. Recebíamos muitos convidados para jantares ao longo da semana, pois meus negócios sempre exigiram intensa atividade social. Ela era uma esposa exemplar e a todos encantava. Admito que meus amigos invejavam a família que tinha, minha sólida posição na sociedade. Mas fizera por merecer, pois tinha capacidade e tino para os negócios. Na vida fracassa quem é incompetente, era meu lema. O que me aborrecia, no entanto, eram os discursos de tendência duvidosa de meu caçula ao longo dos jantares da família. O único momento em que conseguia privar de contato com os meus. Desfilava ele belíssimos argumentos teóricos sobre igualdade social entre todos e a respeito do dever moral que cada ser humano possui de auxiliar os desvalidos, em que pesasse o meu esforço em demonstrar-lhe que a teoria serve para livros e teses acadêmicas, mas que a realidade era completamente diferente. O menino era recalcitrante, ou seja, mesmo ele argumentando, dizendo que isso era muito bonito em livros e que na teoria isso não existia, né, o filho dele queria que o mundo fosse mais igual, né? Às vezes apelava para argumentos teológicos e sustentava a mesma e cansativa versão de alguns padres reacionários de que a caridade era essencial a dar aos necessitados
era o mesmo que dar a Deus. Olha aí, gente, confirmando tudo aquilo que nós falamos até agora. Nunca tive formação religiosa, porque meus pais, além de pobres, eram ignorantes. E a religião sempre foi um privilégio dos bons colégios para famílias ricas. Os pouco favorecidos da minha idade interiorana, da minha cidade interiorana, mal conseguiam a alfabetização. Quanto mais conhecer e participar de discussões vazias como essas a respeito de Deus e seus mandamentos. Então, vocês veem que ele era completamente cético, né? Não acreditava em Deus. Portanto, quando Pedro elencava seus motivos teóricos para ajudar o semelhante, eu recomendava-lhe que pegasse suas coisas e fosse morar um dia ao menos em uma favela. Se assim fizesse, esqueceria essa história de caridade no segundo. Ele nunca aceitou meu desafio, mas irritava-se profundamente com minhas palavras e acusava-me de ser materialista e insensível. Nada poderia, entretanto, ser mais aborrecedora do que a conversa de meu irmão Jofre sobre espiritismo. Creio que era pior do que o ideário católico de meu filho Pedro, que, apesar disso, prestava atenção nas teses do tio. Além da prática da caridade, eles, os espíritas, recomendavam atenção com a tal reencarnação. O maior nonsense que eu já ouvira na vida. Parecia-me tema de filme de segunda classe, dizer que os seres humanos voltariam outras vezes a este planeta para expiar os seus erros. Quando ele tocava nesse assunto, eu discutia com fervor e quase o expulsava de minha casa. Inadmitia essa teoria em sua totalidade. Morreu, acabou. Nada mais razoável que isso. Então, um poderoso governante que comandou bandos de ignorantes voltaria um dia no futuro após o seu desenlace para ser governado por alguém menos capaz? Isso era lógico? Evidentemente que não. Por isso, rejeitava essas teses infundadas e nunca me preocupei em pensar na morte como um acontecimento próximo de mim. Deixaria para dela falar quando estivesse velho, com mais de 80 anos. Então, gente, vocês veem como foi assim, um acontecimento totalmente inesperado para ele, né? Então ele questiona aqui, né? Como que pode um poderoso governante que comandou bandos de ignorantes voltaria um dia no futuro após o seu desenlace para ser governado por alguém menos capaz? Ou seja, aquele que um dia foi rei, um dia vai voltar para ser escravo daquele que um dia foi escravo dele. Ele quer dizer, nada mais ilógico, né? Não, nada mais lógico. Recordo-me do dia que organizamos a festa de inauguração de nossa nova casa. Todos estávamos reunidos em torno da piscina e eu fiz questão absoluta que estivéssemos a rigor. Os convidados chegavam em grande número, recebidos por Elvira, soberba em seu vestido de tafetá vermelho, especialmente importado para a ocasião. Levemente rodado, sem mangas, o corpo do vestido contornava delicadamente os seios, deixando as costas e o colo de fora, tal como eu apreciava. Ela estava divina, desfilando com seu bordado de canutilhos, miçangas e strass do mesmo tom, porém em pequena quantidade, o suficiente para lhe conferir um brilho leve e elegante. Uma graciosa echarpe de chifão, também vermelha, acomodava-se harmoniosamente em volta de seu pescoço, fazendo par inigualável com o tom dos rubis do seu brinco. Sentia-me, naquele momento, o homem mais feliz do mundo, realizado e confiante. Meus filhos usavam black tie pela primeira vez e desfilavam pela casa com lindas namoradas. Essa era a vida que sonhara dar à minha família. No dia da festa, atingira meu objetivo e dali em diante a vida estava ganha, pensava. Subitamente, enquanto preenchia o meu tempo com essas recordações tão aprazíveis, ingressou no quarto nosso médico particular. Examinou o pulso daquele corpo e, voltando-se ao meu filho Marco Aurélio, disse taxativamente que eu estava morto.
Meus pensamentos pararam no tempo por alguns instantes, e confesso ter sentido o abalo. Estremecido, busquei logo uma explicação racional para aquela sensação desconfortável e encontrei a mesma que antes adotava. O sonho que vivenciava tornara-se um pesadelo e tudo fazia para aborrecer-me profundamente. Quando acordasse, Elvira jamais creria em tudo isso. Tinha, no entanto, uma séria preocupação. Será que conseguiria lembrar com detalhes aquilo tudo? Normalmente a gente esquece os sonhos, e mesmo os pesadelos não voltam à mente com tanta minúcia, achei. Seria muito importante contar aquela minha vivência sem esquecer de nada. Talvez pudesse até escrever para uma revista médica contando-lhes essas passagens peculiares e receber uma especial menção em face da minha coragem e por essa contribuição científica. Quem sabe, até auxiliar na descoberta de algum tipo de remédio que impedisse esses terríveis pesadelos. Afinal, eu era um autêntico adepto do cientismo. Então ele continua, você vê, ele viu o médico da família entrar, continua olhando para o próprio corpo, o médico constata o óbito, fala que ele está morto, ele assim fica um pouco perturbado, né? Mas depois ele pensa que poderia, através dessa experiência, desse sonho que ele está tendo, contribuir para uma pesquisa de uma revista médica, né? Gente, é complicado, é uma judiação isso daqui. No final, então, afinal, eu era um autêntico adepto do cientismo. Gente, lembrando que o Espiritismo sempre diz que ciência e religião têm que andar lado a lado. Uma das coisas que eu mais prezo no Espiritismo é isso. Nunca o ser humano pode abandonar a ciência e se dedicar totalmente à religião. Como não pode abandonar a religião e se dedicar totalmente à ciência. Ser um cético, entendeu? Espiritismo e ciência andam lado a lado. Durante as doenças, é evidente que você tem que ter o acompanhamento médico dos médicos da Terra. Isso é evidente, você nunca pode abandonar isso daí. Mas nada impede de você fazer um tratamento espiritual. Evidentemente que você não vai fazer isso com uma gripe, né? Estou dizendo doenças mais agudas, né? Doenças mais pesadas, né? Que você tem que ter sim o acompanhamento da ciência em primeiro lugar e o complemento do acompanhamento dos médicos espirituais, tratamentos espirituais que vocês devem fazer. Então é isso, gente. Por hoje é só. Eu espero que vocês aproveitem mais esse vídeo e lembrando do Centro Espírita Eglicomito, né? Que nós temos uma programação muito bacana, muito intensa. Na segunda-feira nós temos a sessão de desobsessão, que é uma sessão fechada. Nas terças-feiras o trabalho voltado ao público, que é palestras e passes, né? Nós temos também o Jorei, Reiki, Tise, todos os tratamentos muito bacanas que ajudam muito a gente nesse sentido. Tanto para nosso equilíbrio mental, né, como para o equilíbrio espiritual, o equilíbrio das nossas forças, da nossa saúde, ajuda muito esse tipo de tratamento. E lembrando também que às quartas-feiras nós estamos com o grupo do Livro dos Estudos, grupo de estudos do Livro dos Espíritos, que é um grupo bem heterogêneo, bem bacana. A gente dá muita risada porque a gente conta muitos causos, né? E é bem interessante, viu? Nós aprendermos o Espiritismo, a parte teórica do Espiritismo, né? A parte prática a gente vê muito, a gente ouve muito falar da parte prática,
nas palestras, de como nós temos que fazer a reforma íntima, etc. Mas é muito bom se nós conhecermos o Espiritismo pela teoria. E o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, tem mais de 1000 perguntas e respostas a respeito do Espiritismo. É maravilhoso. Realmente explica, tintim por tintim, tudo o que há em torno do Espiritismo. Então é isso, minha gente. Agradeço vocês estarem acompanhando e até o próximo vídeo.